Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutai, eu vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. O Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho de domingo passado. É o sermão das bem-aventuranças no Evangelho de São Lucas. As bem-aventuranças são o ensino que Jesus deu para falar a respeito da vida própria, daquilo que nós somos, os bem-aventurados. Quem nós somos? Nós somos esses bem-aventurados que decidimos ouvir Jesus. As bem-aventuranças falam da relação consigo mesmo. Jesus continua o sermão e começa a falar da relação com o outro, que é o Evangelho que toca neste domingo e que agora a gente vai começar a meditar juntos. Jesus começa a falar um monte de coisa. Vocês perceberam que o Evangelho não é tão longo, mas ele é muito intenso, porque são sentenças muito diretas e provocantes, não? E muito provocantes, que podem causar até uma preocupação, porque é algo muito bonito, não é? Muito bonito de se ouvir, de se contemplar. Mas não é tão simples de se viver, é por isso que a gente vai entender algumas coisas. Qual que é o fundamento do Evangelho de hoje? Versículo 36 do Evangelho. Pega o folheto aí. 36. Estou sem folheto, João, me dá um. Se eu não me engano é o 36. Se eu não olhei errado. Versículo 36. Vamos ler juntos o 36? Todos juntos. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Só o 36. Seguinte é o 37, não é? É, né? Então tá bom.
Vocês ouviram a segunda leitura? Paulo está falando de um homem natural e de um homem espiritual, de um homem terrestre e de um homem celeste. O que isso significa? Nós nascemos como pessoas, nós somos barro. Pela graça da fé nós somos chamados a nos tornarmos cristãos, a nos fazermos novas criaturas. É um caminho de aprendizado. A referência do aprendizado é Jesus Cristo. O que nós somos, ou aquilo que somos chamados a ser, é reflexo do amor de Deus. O modo com o qual Deus me ama é o modo com o qual eu aprendo a amar a mim mesmo, e quando eu aprendo a amar a mim mesmo, eu aprendo a amar os outros. Isso para mim, gente, está muito claro. Essa é a regra do amor do cristão. Aprender a amar a Deus, aprender a amar a si mesmo e depois aprender a amar o próximo, aos outros. Tudo que nós fazemos é reflexo. Ninguém nasceu sabendo ser misericordioso. Nós estamos aprendendo. Ninguém nasceu sabendo amar. Nós estamos aprendendo a amar. A referência é sempre o amor que Deus tem por nós. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. No que toca esse versículo na nossa condição terrestre, da nossa condição limitada? Prestem atenção. Prestem atenção. Por natureza, nós somos ressentidos. Por natureza, nós somos ressentidos. Nós não suportamos o mal que o tempo todo nos provoca. A vida nos apavora. Eu não estou dizendo que a vida é ruim, mas que ela apavora. Ela nos deixa incomodados. Ressentimento é você ficar sentindo as coisas. Ressentir é sentir de novo. Então acontecem as coisas na sua vida, você sempre vai sentir as coisas que acontecem. Qual que é o passo de aprendizado? Como nós acolhemos esse sentimento e qual a resposta que nós damos? É disso que trata o Evangelho de hoje. Do ressentimento vem a mágoa, da mágoa vem a vingança, da vingança vem a revanche, na revanche a gente se perde. Vocês perceberam que é assim, basicamente? Esse é o esquema. Ressentimento, mágoa, vingança, revanche e crueldade. Quando a gente quer devolver na mesma moeda. Nós somos ressentidos por natureza. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Eu vou falar de mim porque é prático. É ruim falar dos outros. Então, o que eu falar de mim, eu quero que você veja se isso faz sentido na sua vida. Ontem teve casamento aqui às 5 da tarde, né, dona Luzia? 5 da tarde. E a bonita da noiva chegou aqui às 5h50. E o padre tinha uma missa às 18. Gostoso, né? Uma delícia passar por isso. Para quem se esforça, dá conta da sua agenda, para quem tem que conduzir uma comunidade, para quem que tem uma imagem, para quem tem que fazer um monte de coisa, é difícil de passar por isso, né? E eu fiquei aqui sentado esperando 50 minutos. Aí cheguei na São Paulo Apóstolo às 18h30, comunidade há 30 minutos me esperando. E não estava esperando, quer dizer, cadê o padre, né? Ninguém gosta de esperar um padre 30 minutos, né? Mas o padre pode esperar a noiva 50. Vejam bem, agora, se eu fiquei ressentido, é claro que fica, eu não mereço passar por isso. Se eu me esforço para cumprir os meus horários, eu quero que as pessoas que estabeleceram compromisso comigo também cumpram. Eu não mereço passar por isso, ninguém merece. Agora, o que você faz? Eu vou dar um show para a noiva? Vai adiantar dar um sermão para todo mundo? Ah, o padre é um chato. O que resolve? Aí ainda assim, ontem a coisa estava terrível. O Gabriel reza. Isso nunca aconteceu na minha vida de padre. Eu estava fazendo homilia na São Paulo Apóstolo e entra um bêbado. Ele veio até aqui, ó, parou, jogou as coisas dele no chão. Eu vou dar uma palavra. Você fala. Meu Deus, é hoje. O pessoal precisou retirar ele. Bem, eu tive que continuar a missa, né? Eu vou fazer o quê?
Era o que eu queria? Não, mas era o que tinha para fazer ontem. Vai ficar ressentido até quando? Aí pensa bem, eu poderia ficar ontem em casa cansado, esbaforido, porque 3 compromissos atrasados, a noiva lá curtindo a festa, o bêbado tomando a cachaçinha dele, e eu em casa bravo, e com um monte de coisa para fazer no domingo. Por exemplo, rezar agora aqui, e os outros compromissos que eu ainda tenho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fui claro. Cuidado com o ressentimento. Tem muita gente ressentida, mas tem muita gente dodói por conta de excesso de ressentimento. A gente precisa ter coragem de se proteger e desviar de algumas coisas. Por isso que Jesus está dizendo: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Passemos pela vida, mas passemos com serenidade, confiança e alegria. Não importa aquilo que acontece com a gente, no fim das contas o que é decisivo é aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece com a gente. Capacidade de reação, mas de uma reação que não pode ser de maneira impensada. Por isso nós precisamos aprender com Ele, porque Ele sabe. Porque como Ele mesmo disse, Ele é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Eu queria sintetizar para vocês em 4 verbos que estão no Evangelho, algumas dicas práticas para a gente entender como essa palavra pode se dar na nossa vida. Vamos ver o versículo 27, o 27 ou 28, mas agora o padre vai ler e vai comentar, porque são 4 verbos, são coisas curtinhas. O Jesus fala de cara de 4 ações, de 4 indicações, de 4 atitudes. E essas atitudes que eu gostaria que você prestasse atenção e percebesse se isso faz sentido na sua vida. Diz assim o Evangelho, no 27. A vós que me escutais eu vos digo, amai os vossos inimigos. Quem que são os inimigos? Tem 2 grupos pelo menos. Sabe aquelas pessoas que você tinha uma amizade e a amizade se desfez? O que significa amar essas pessoas? Conserva aquilo de bom que viveu. Aquilo de ruim, deixa que o tempo leva. E a própria pessoa também é bom deixar levar. Todos nós temos aqui desentendimentos. Tem gente que há anos não olha na minha cara. Tem gente que há anos eu não olho na cara. E não quero olhar mais, acabou. Mas eu não quero que seja mal. Já foi. Ele segue o caminho dele e eu sigo o meu caminho. O que fica? Aquilo de bom que naquela amizade, naquele relacionamento a gente viveu. É isso. Tem gente que fica ressentido. Ai, padre, que o fulano me bloqueou. Hoje é bloqueio, né? Me bloqueou no WhatsApp. Me bloqueou no Facebook. Ué, tá bom, te bloqueou. Vou lá pra frente. Vai ficar ressentido com isso? Não deu certo. Quantos e quantos amigos, colegas, eu tenho um monte. Tentando acertar eu errei, mas foi errando que eu aprendi. É assim. Desafetos, os montes. Afetos, muito mais, porque a gente aprendeu com os desafetos. Por mais difícil que seja, você vai crescer muito. O dia que você agradecer a Deus, Senhor, que bom que algumas pessoas saíram da minha vida. Que bom que algumas amizades não deram certo, porque eu aprendi com essas amizades. Foi dolorido na hora. Uma traição, uma punhalada nas costas, ninguém gosta de passar por isso, mas a gente aprendeu. Agradeça. Mas não fica lá guardando um fulano, e fica lá, fica. Abre a porta do seu coração e fala, fulano, vai embora. Você pode ir, já foi. Nada do que foi será. Tem a música, né? Vem. Nada do que foi. Não vai voltar atrás. Ah, mas a gente... Não vai dar certo. O que tiver que dar certo, vai dar certo com o tempo. O que tiver no nosso caminho, no tempo certo, vai entrar no caminho. Quem tiver que se reencontrar, porque, gente, esse mundo dá voltas. E nessas voltas a gente se reencontra. Mas nas voltas do mundo,
Tem muita gente que fica numa forçação de barra com relacionamento que não ajuda. Se perdoa, aconteceu, não chora pelo leite derramado e deixa a vida seguir, aprende. Quem gostar de você vai sempre entender o seu lado. Quem gosta de você de verdade sempre vai entender você. Quem não gosta é porque está atrás de outra coisa. Ele tem que ir atrás do que está procurando. Você precisa ser minimamente fiel a si mesmo. E aqui eu toco no outro aspecto. Os inimigos podem ser aquelas amizades, aqueles relacionamentos que a gente tentou conquistar e não conseguiu. Não dá para agradar todo mundo. Agradar todo mundo é coisa de criança. Eu não posso fingir que eu sou uma coisa para vocês, para ter média. Eu não posso fingir que eu sou outra coisa para você, Graça, e nem muito menos para você. Eu sou eu. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, paciência. É o que tem para hoje. Conserva aquilo de bom que as experiências da vida trouxeram. Ninguém entra na vida de ninguém à toa. E cada pessoa sempre traz alguma coisa boa. O que aquela pessoa de bom trouxe, fica. O que de ruim ela deixou, joga para fora. Ama seus inimigos. Ficou claro, gente? Não é para ficar bajulando, não ficar correndo atrás, fazer um tonto. Aí eu mando mensagem e não me responde. Aí eu encontrei no Facebook, pedi para adicionar e não aceitou. E não vai aceitar mesmo. Não quer. Deixa. O tempo vai mostrar todas as coisas. Vamos prosseguir. Segundo verbo. Tem bastante coisa aqui, hein? Segundo verbo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Que ódio que é esse? Esse é o ódio que nasce do preconceito. Vocês já perceberam? A nossa fama, ela sempre chega primeiro que a gente. Mas o problema da fama é que sempre chega a nossa fama má. E que na verdade não é a fama por uma coisa que você fez, mas às vezes a fama que nasceu de alguma má impressão. O fulano chegou, ele chegou meio quieto, achei que ele era metido, passei a não gostar dele. Mas ele é metido? Não, ele é tímido. Tem diferença, né? Quem aqui já não sofreu com isso? Quem aqui também não bateu a cabeça com isso? A primeira impressão é que fica, mas aí a primeira impressão é muito perigosa. Não dá para você odiar uma pessoa no preconceito. Não dá para você odiar uma pessoa por medo. Gente, para alguém ser odiado, olha, ela tem que fazer muita coisa ruim. Você vai encontrar na sua família pessoas que te dão muito mais motivo para você odiar. Mas a gente ama e perdoa, né? Você percebeu isso? Os de casa, os do coração, os chegados, a gente sempre perdoa. Agora tem pessoas que passam pela nossa vida e por conta de um preconceito, por conta de um medo, todo mundo passa por isso. Quando eu pus o pé aqui na São Miguel, teve gente de comunidade que deixou de frequentar a comunidade porque eu cheguei. E minha fama chegou aqui, não sei o quê. Eu tenho uma fama boa, mas eu também tenho uma fama ruim, viu? Só que a fama ruim é mais intensa. Sério, tem gente que fazia coisa na igreja. Ó, padre, não faço mais. Eu tô chegando. Não fui com a cara desse padre. Não fui com o jeito desse padre. Você viu quem eu sou? Ah, mas o fulano ouviu dizer. Ah, porque o Beltrano ficou sabendo de uma comunidade que o senhor passou. Ah, porque o outro comentou que o senhor é assim. Ah, porque alguém viu o senhor falando uma coisa. Olha, o que a gente passa, gente que é pessoa pública, passa de sufoco com fofoca, o preço que paga. Tem gente que ainda tem dificuldade comigo porque está apegado a rótulo. Que esse padre é isso, que esse padre é aquilo, que ele é desse jeito, porque lá não sei onde ele fez isso. Mas ele fez? Ou é fofoca? Vocês já sofreram esse tipo de coisa? Trabalho, família, grupo de amigos, comunidade, todo mundo passa por isso. O que a gente faz diante desse ódio, que na verdade é um engano? A gente tem que se mostrar como a gente é e fazer as nossas coisas. Não pode você colar na sua testa os rótulos que tentam colocar em você. Você tem que se mostrar.
Aonde você é provocado, aonde você às vezes é intimidado, você tem que se dar, você tem que se mostrar. Ó, é isso. Ah, fulano, sabe que no começo eu olhei que você tinha um jeito difícil, mas agora eu estou convivendo e a gente está vendo que não é bem assim. Aquilo vai se diluindo. Quando a gente se encolhe, quando a gente se fecha, a gente cria ainda mais ruído, é como um silêncio. Você não fala e o outro não fala. Não, você tem que quebrar isso. Tem que ter a coragem de colocar, ó, faz o bem, mostra quem você é e no tempo as coisas todas vão ficar claras. Todas vão ficar claras. Aqueles que nos odeiam, mostremos como nós somos. Terceiro verbo, abençoar ou bendizer os que nos amaldiçoam. Que maldição que é essa? Essa maldição é perigosa. Essa maldição é a maldição que vem da inveja. Quando você começa a invejar uma pessoa, essa inveja fica intensa. O que é inveja? Definição de inveja. A inveja é a tristeza que eu sinto por aquilo que o outro é. Então eu quero ser como o outro, não quero ser eu quero ser como o outro. Quando a gente começa a ter muita inveja de uma pessoa, a gente começa a torcer para que as coisas na vida dela deem errado. Isso é lançar maldição, tá bom? Isso é maldição. Que vai ter várias expressões. Tem gente que olha torto, tem gente que tem um olhar fulminante, não tem? Tem gente que vai atrás e vai mexer com algumas coisas, né? Tem. Alguém aqui já teve o nome que foi parar na boca do sapo? Eu tive um colega padre, isso é recente, na paróquia dele, ele mudou de paróquia no mesmo período que eu. Ele chegou na paróquia, começou a organizar as coisas na paróquia, teve um pessoal que não gostou, e aí começaram a fazer uns trabalhos para ele. Aparecia na frente da casa dele, macumba. É assim, isso é maldição. Se alguém aqui já mexeu um dia com essas coisas, tome cuidado, porque você atira a bala à volta. Você atira a bala à volta. Aqui se fez, aqui se paga. Não mexe com essas coisas, porque depois vem. Porque isso não é coisa de Deus, é coisa do demônio. E o demônio sempre cobra parte dele. Se alguém já fez isso, ai padre, eu gostava muito do marido da fulana, fui lá e fiz um trabalho para o casamento dela não dar certo e fiquei. E depois deu um nó, porque viu que não era tudo aquilo, não compensou o trabalho. Essas coisas acontecem. Eu não estou falando besteira. Isso é muito prático. Cuidado com a inveja mata. Padre, aonde eu trabalho, na minha família, eu sinto que as pessoas têm uma pontinha de inveja. Se as pessoas têm uma pontinha de inveja, brilhe ainda mais. Não se sinta intimidado. A inveja é perigosa, porque a inveja começa a fazer com que a gente evite algumas situações. A gente não pode evitar essas situações. Ah, padre, mas tem no meu trabalho uma pessoa que tudo que eu faço, ela faz. Aonde eu estou, ela está. Com quem eu me aproximo, ela se aproxima. Tudo que eu faço, tenta chegar, boicotar. Se solta, cresce. Mostra o brilho que você tem. Abençoar é mostrar a graça que Deus tem na nossa vida. Porque o invejoso, ele precisa simplesmente se dar conta que se ele olhar para dentro, ele tem dentro dele tudo aquilo que ele precisa. Ele não precisa se preocupar com os outros. Quem muito se preocupa com a vida dos outros não cuida da sua. Por isso a gente precisa dessa luz. Todo mundo passa por isso, viu? Inveja a gente sente, viu? Sente quando as pessoas têm inveja. Você começa a fazer alguma coisa, mas não vai dar certo. Mas não é bem assim. Mas isso foi sorte. Gente, é tão ruim ouvir isso, né? Vocês gostam? Eu já ouvi isso tanto. Mas você deu sorte. Ó a dor de cotovelo. Mas só foi no seu caso. Se solta. Não fica intimidado, não. Não fica intimidado.
Enfrenta o invejoso com a luz e com a graça que você tem dentro de você. Não, porque senão você vai começar a invejar uma outra pessoa. Você vai começar a olhar para o lado, olha, eu estou implicando com aquilo que eu sou, então deixa eu tentar me apegar a uma outra pessoa. Maldade gera maldade. E por fim, 4, o verbo, orai por aqueles que vos caluniam. O que é a calúnia? A calúnia é mentira. A calúnia é mentira. E é o tempo que revela todas as coisas. O tempo é o mensageiro de Deus. Tudo aquilo de mentira que aparece na nossa vida, com o tempo se dissolve. Na oração nós encontramos a paciência para suportar essas dificuldades, mas acima de tudo para encontrar essa força e ir passando pela vida de maneira plena, de maneira grandiosa, pela vida e pelo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.